Londres, 15 de setembro de 1942. Os agentes do MI5 fazem uma descoberta impressionante que pode comprometer a vitória britânica na guerra. 2.500 libras em notas de 5 libras. E 152 delas são dadas como falsas. Mesmo os melhores especialistas dificilmente conseguiam distinguir essas notas falsas de notas autênticas. Foi declarado pelo Banco da Inglaterra como a mais perigosa falsificação já vista. Bem, eles ainda não tinham visto nada. Todas faziam parte de um plano intrincado para destruir a economia britânica, com a intenção de usar os métodos mais engenhosos. Calma aí, isso parece loucura. A Luftwaffe ia bombardear a Grã-Bretanha com notas falsas, é isso? Milhões e milhões de libras chovendo nas ruas. As notas falsas chegaram a mercados clandestinos em toda a Europa e além, numa escala que jamais poderiam imaginar. Falsificações quase perfeitas impressas pelo grupo mais improvável de falsificadores nos lugares menos esperados. 142 judeus do campo de concentração de Sachsenhausen literalmente comprariam suas vidas fazendo isso. E o planejador por trás dessa trama seria uma das mentes mais malignas da história da humanidade. É uma operação particularmente interessante porque é uma guerra econômica e no estilo clássico. Entraria para a história como a maior transação de moeda falsa de todos os tempos. A Operação Burner seria uma das mais ambiciosas entre as missões secretas de Hitler. A missão: sabotar a economia britânica. A data: 1942 a 45, executada por Bernard Kruger. Durante sua profunda pesquisa sobre a missão deste episódio, nossa equipe descobriu que as autoridades britânicas tomaram conhecimento de um enorme plano de falsificação nazista bem no início da guerra. Em 21 de novembro de 1939, o embaixador da Grã-Bretanha na Grécia relatou a Londres que um espião russo havia passado detalhes completos de um plano secreto nazista chamado Ofensiva contra a Libra Esterlina e a destruição de sua posição como moeda mundial. De acordo com o relatório, o plano foi discutido em 18 de setembro de 1939 entre Hitler, seus oficiais de mais alta patente e a elite econômica do Reich. Começa, é claro, com o Führer, Adolf Hitler. A Segunda Guerra havia começado havia 2 semanas. O ataque à Polônia está bem encaminhado, mas para sua surpresa, consternação, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha. Inglaterra declara guerra contra a Alemanha. Como ele pode levar a luta para a Grã-Bretanha e a França, enquanto está envolvido com a Polônia na frente oriental? A resposta será a guerra econômica. Hitler trabalhou com seus especialistas em economia e inteligência para apresentar uma ideia de que ele mesmo acabara de ter. Forjar milhões de libras esterlinas, principalmente notas de 5 e 10 libras, e colocá-las em circulação. O que foi realmente inovador e bastante excêntrico foi como Hitler imaginou que poderia colocar esse dinheiro em circulação. Eles iam lançar notas falsas sobre o Reino Unido das aeronaves.
Acho que as pessoas achariam isso um pouco suspeito. Mas vamos lembrar que este era um momento de profunda austeridade, quando a maioria dos produtos básicos eram racionados. Vão pegar essas notas e correr para gastar no mercado. Qualquer influxo anormal de dinheiro circulando na economia de um país normalmente leva à inflação e à possível desvalorização da moeda. Mas se uma grande parte desse excesso de dinheiro for falsa, isso adicionará a desconfiança pública da moeda a uma economia já abalada. O caos causado pelo abalo da economia não só reduziria a capacidade britânica de produzir mais armas, mas também diminuiria o moral da população em geral. E isso daria a Hitler condições perfeitas para invadir a Grã-Bretanha ou, pelo menos, forçá-los a assinar um acordo de paz favorável. Hitler raramente escrevia seus planos no papel, especialmente aqueles que deveriam ser secretos. Ele simplesmente disse aos seus ajudantes o que queria e delegou tarefas a cada um deles. Ele incumbe essa tarefa a Arthur Neba, o chefe da Polícia Criminal, um tipo de DIC, que está sob o âmbito da SS. De fato, Neba também é oficial sênior da SS. Neba planejava recrutar os melhores falsificadores do mundo, vasculhando os arquivos mantidos na Interpol, a maior organização policial internacional do mundo. Como a sede se localizava em Viena, a Interpol agora fazia parte do Reich após a anexação da Áustria em 1938. O oficial superior, Reinhard Heydrich, encarregado de todas as organizações policiais dentro do Reich, rejeitou a ideia, temendo que isso desacreditasse o controle alemão sobre a organização. Heydrich preferia confiar em pessoas de seu círculo íntimo. Então ele sugeriu Alfred Naujoks. No início de 1940, Alfred Naujoks era o chefe do escritório técnico do SD, a agência de inteligência da SS. Essa seção era responsável pela pesquisa e desenvolvimento de dispositivos de espionagem. Na verdade, era bastante semelhante ao fictício braço Q nos filmes e romances de James Bond. Mas também incluía falsificar passaportes, carteiras de identidade e praticamente qualquer outro documento imaginável que fosse necessário para qualquer agente secreto nazista. Assim que Hitler deu sinal verde à missão, Heydrich montou uma unidade especial de falsificação, nomeando Naujoks como o comandante principal. A operação foi baseada em Delbruckstrasse. Heydrich a chamaria de Operação Andreas. Sabotar a economia britânica entre 1939 e 1941, executado por Alfred Naujoks. Não deve ser uma falsificação grosseira ou falsificação no sentido usual, mas uma produção de facsímile autorizada. As notas devem ser uma cópia perfeita do original, de modo que mesmo os especialistas mais experientes em notas não sejam capazes de detectar sua falta de autenticidade. Por sua vez, Naujoks passou a supervisão geral da operação ao seu diretor técnico, Albert Langer. Langer era um físico e matemático austríaco que tinha grande experiência em quebra de código. Não apenas como soldado, mas também com a polícia. Juntos, Naujoks e Langer encontraram 3 desafios principais para criar notas britânicas falsificadas convincentes. Eles optaram por começar com as notas de 5 libras, já que eram as de maior número em circulação, e eram impressas apenas de um lado, reduzindo o problema de impressão das notas de menor denominação. Basicamente, havia o texto com a promessa de pagar a quantia ao portador da nota, a data de emissão e a assinatura do caixa-chefe. O primeiro desafio foi o papel. Todas as análises das amostras concluíram que as notas britânicas eram impressas numa mistura de papel de algodão com adição de celulose. Eles realizaram testes numa fábrica de papel de um lugar chamado Hanamula e tentaram lavar trapos reciclados de fábricas locais, tentando combinar as cores, mas ainda pareciam errados e meio opacos sob a luz ultravioleta. Langer finalmente resolve o problema e, na verdade, é muito inteligente porque ele faz com que esses técnicos de laboratório reproduzam o equilíbrio químico da água britânica e logo depois a adicionam à mistura de papel. E funcionou. Com o problema do papel resolvido, era hora de criar duplicatas perfeitas das chapas de impressão. Os gravadores alemães conseguiram replicar grande parte das chapas britânicas, embora tenham sofrido para reproduzir a vinheta da Britânia. Eles apelidaram a vinheta de Maldita Britânia por ser tão difícil de copiar. Depois de alguns meses, eles parecem ter gravado uma réplica perfeita da chapa.
O último desafio consistiu em decifrar a disposição codificada da designação alfanumérica em séries das notas. Langer contratou vários especialistas bancários que pesquisaram os registros cambiais das 2 décadas anteriores e conseguiram decifrar o código. 7 meses depois, Naujoks e Langer imprimiram as primeiras falsificações confiáveis. Era hora de colocá-las à prova. O que eles fizeram foi enviar um jovem soldado alemão desconhecido, vesti-lo como um civil, dar-lhe um passaporte suíço falso e uma pilha enorme de notas britânicas falsas que haviam sido impressas na Delbruckstrasse. Eles disseram: escute, pode ir se divertir na cidade neutra de Zurique? Aproveite! Enquanto isso, os nazistas avisaram os guardas de fronteira suíços de que um soldado estaria tentando cruzar a fronteira com um passaporte falso. No entanto, eles não mencionaram as notas falsas. Eles esperavam que os suíços encontrassem o dinheiro e verificassem. E foi exatamente isso que aconteceu. Os suíços verificaram as notas. E elas passaram. Eles não viram qualquer irregularidade. Essas primeiras falsificações conseguiram passar. Mas Alfred Naujoks não comemoraria esse sucesso inicial. Em abril de 1940, Heydrich ordenou que grandes quantidades de moeda norueguesa falsificada fossem impressas em apenas algumas semanas. Quando Naujoks pediu pelo menos 4 meses para produzir essas notas, o líder do USD prontamente o demitiu. A produção de notas falsas entrou em declínio constante. Para o restante da Operação Andreas, meia dúzia de homens da SS assumiram o comando. Vários oficiais pegavam o dinheiro impresso para uso próprio e muitas vezes negligenciavam o conselho dos especialistas que trabalhavam na instalação. Também tinha a ver com sigilo. Em Berlim, trabalharam principalmente com trabalhadores qualificados comuns e havia, é claro, o eminente perigo de esse projeto, que deveria ser considerado um segredo, acabar vazando. No início de 1942, Langer, frustrado com o caos que comprometia os objetivos de toda a operação, também partiria. De acordo com Langer, cerca de 3 milhões em notas falsificadas foram impressas durante os 18 meses de operação. Embora muitos historiadores contestem esse número, afirmem que foi só meio milhão e que o dinheiro mal foi usado. Sabotar a economia britânica entre 1939 e 1941. Resultado: abandonado. Sem uma gestão adequada, Heydrich encerraria a Operação Andreas na primavera de 1942. Mas este não seria o fim da operação de falsificação nazista. Em um campo de concentração a noroeste de Berlim, os planos recomeçam. Algum tempo depois, surge um tcheco chamado Arthur Springer. Ele estava internado no hospital de campo, deitado ali, não entendendo nada. Por que essas enfermeiras nazistas estão tratando um judeu de 55 anos como eu, usando todos os procedimentos normais? Eu já deveria ter sido jogado numa câmara de gás. Há homens mais jovens e aptos do que eu sendo assassinados. Por que eu? Entra no quarto um oficial da SS, muito elegante e formal, para escoltá-lo e levá-lo do hospital. O oficial entra, bate os calcanhares, o saúda de forma cortês, o chama de Herr Springer, Senhor Springer. Esse não era o tratamento comum de um prisioneiro judeu por parte de um oficial da SS num campo nazista. O oficial da SS leva o prisioneiro judeu aos dormitórios do campo de concentração em Sachsenhausen. Quando chegaram ao portão de acesso que separa o bloco 19 do resto do acampamento, Springer se viu entrando em um ambiente completamente diferente que ele nunca havia testemunhado em nenhum acampamento ou gueto.
Olha, ninguém gritava conosco. Eles até nos davam comida. Eram muito diferentes dos oficiais dos campos de concentração. Eles ficaram bem surpresos, sendo tratados de forma diferente do que estavam acostumados. Cada um tinha seu próprio beliche, podiam deixar o cabelo crescer, havia tempo livre, podiam jogar tênis de mesa, jogar cartas, ouvir música. Claro que havia uma razão muito lógica para permitir tudo isso. Atrás dos lavabos e banheiros no centro do bloco, havia uma grande oficina equipada com máquinas de impressão de última geração, encadernação de livros, um laboratório fotográfico, uma oficina de gravura e uma casa de contagem. Aqui, várias falsificações estavam sendo produzidas em grande escala. Passaportes, documentos e milhares de notas falsas de libras esterlinas. Este é o momento em que Arthur Springer entende por que está ali. Ao chegar no campo, ele mencionou que entendia um pouco de papel por causa de sua vida anterior como empresário de papel. Sua experiência profissional seria útil para garantir que as notas falsas fossem iguais às originais. Ele agora fazia parte de uma renovada missão secreta de Hitler, a antiga Operação Andreas, agora rebatizada em homenagem ao mesmo oficial que levou Springer para lá, Bernhard Kruger. É? Aqui está. Kruger. Sim, muito obrigado. Bom, Naujox está fora. E Kruger está dentro. Ao mesmo tempo, eles mudam o nome da operação para Bernhard. Da missão Sabotar a Economia Britânica, a data 1942 a 45, executada por Bernhard Kruger. Obersturmführer Bernhard Kruger não era do grupo dos guardas. Ele não fazia parte da equipe do acampamento. Ele veio de fora. Ele era a pessoa responsável pelo projeto como membro do Serviço de Segurança da SS e vinha ao campo de concentração cerca de uma vez por semana de Berlim. E ele inspecionava o que estava acontecendo no quartel, no projeto, na oficina do falsificador. Kruger se formou na Universidade Técnica de Chemnitz, onde adquiriu experiência profissional. Ele foi para o exterior antes de ingressar na SS, em 1931. Seu conhecimento o envolveu com a seção de inteligência e quando a guerra começou, ele estava baseado na França, onde desenvolveu suas habilidades na obtenção e falsificação de passaportes e documentos. Esses passaportes e documentos eram roubados de soldados inimigos e também de países neutros. Seu talento rendeu a Kruger a nomeação como chefe da seção VF4, que era o departamento de falsificação do Serviço de Inteligência Estrangeira que pertencia à SS. Em 8 de maio de 1942, Walter Schillenberg, chefe da inteligência estrangeira da SS, marcou uma reunião urgente com Kruger. Ele havia recebido uma mensagem do número 2 de Hitler, Heinrich Himmler, para reiniciar a operação desativada. Bernhard Kruger tinha total ciência da Operação Andreas. Ele sabia detalhadamente por que havia falhado. Então, quando lhe pedem para cumprir a missão, ele diz: sim, eu farei isso, mas somente se me concederem total controle técnico e total liberdade organizacional. Em 2 de dezembro de 1942, o equipamento de impressão usado na abandonada Operação Andreas foi removido de Delbruckstrasse e reinstalado a 38 quilômetros de distância, no bloco 19 de Sachsenhausen. Não ficava longe de Berlim. Era um lugar protegido do mundo exterior. Por isso, o perigo de algo vazar era relativamente pequeno. Schillenberg também instruiu Kruger a recrutar sua equipe entre os judeus presos em campos de concentração e guetos.
Eles eram particularmente adequados para guardar segredos. O Holocausto já estava em andamento e estava claro que seriam assassinados no corredor da morte se o projeto fosse encerrado. Então, ele fez uma convocação em vários campos de concentração, Buchenwald, Ravensbrück e Sachsenhausen, procurando especialistas prisioneiros judeus com habilidades especiais. Quando perceberam que eu era tipógrafo, 6 de nós éramos tipógrafos, nos encaminharam à estação de trem para nos levar a Berlim. Não num vagão de carga, mas num trem regular de passageiros. E de Berlim, eles nos levaram para Sachsenhausen, para o bloco 18. Havia impressores, banqueiros e contadores entre eles. E claro, falsificadores condenados também eram muito procurados. Kruger os escolhia pessoalmente nos campos de concentração e os impressionava com sua abordagem educada e humana. Ele oferecia cigarros para quem fumava e não se comportava como os outros SS em Birkenau. Ele nos tratava decentemente. O Bloco 19 torna-se um acampamento autônomo dentro de um campo. Tinha seu próprio médico, barbeiro, mecânico e até mesmo um gerador independente movido a diesel para manter a impressora funcionando em caso de emergência. Nós estávamos fechados dentro do nosso bloco. Ninguém podia sair de lá. Ninguém podia entrar. Havia 8 guardas da SS em volta e não podíamos parar de imprimir. O sigilo do bloco era tão importante que não só os presos foram impedidos de ter contato com o resto dos prisioneiros do campo, como também nem os outros guardas da SS foram informados do que estava acontecendo por trás das paredes e janelas pintadas de branco do Bloco 19. Uma vez, aconteceu um incêndio dentro do bloco e os prisioneiros apagaram as chamas, formando uma fila segurando baldes para evitar que os bombeiros entrassem no complexo. Enquanto milhões de judeus morreram em campos de concentração em toda a Europa, apenas 6 dos presos de Kruger perderam a vida. Depois de adoecerem, eles eram assassinados para evitar o risco de infectar outros prisioneiros ou expor a operação enquanto estivessem hospitalizados. Os presos do Bloco 19 nem eram tratados como prisioneiros comuns, mas de alguma forma como talentos que deveriam ser mantidos produtivos, motivados e até mesmo mantidos seguros. Apesar do tratamento especial, os presos judeus se referiam a si mesmos como homens mortos de férias. Durante todo o tempo, a menos que alguém fosse libertado, o tempo todo era como se uma espada estivesse pendurada acima de nossas cabeças. Era preciso entender que a qualquer minuto sua vida poderia acabar. Então, nós simplesmente nos acostumamos à ideia de que jamais sairíamos dali. Dito isso, era claramente do interesse deles manter a Operação Bernard em andamento pelo maior tempo possível, funcionando com eficiência e sempre em segredo. Quanto mais tempo durasse, mais longas seriam suas vidas. Mas às vezes os atrasos também ocorriam por causa do perfeccionismo de Kruger. Ele utilizava o conhecimento obtido por seus antecessores na Operação Andreas. Mas ainda havia muitos detalhes ignorados. E ele realmente queria melhorar esses detalhes. Os gravadores passavam horas estudando ampliações de várias notas de libras exibidas nas paredes. Muitas vezes comparando notas diferentes, exibidas lado a lado ou sobrepondo as notas em uma tela. Foi assim que eles descobriram quantas falhas aparentes de impressão ou picadas microscópicas de agulha são consistentes em várias notas diferentes, principalmente quando foram impressas na mesma emissão. Portanto, provavelmente eram marcas de segurança disfarçadas. Cerca de 150 delas, que os gravadores da Operação Andreas não viram e que muitos especialistas do Banco da Inglaterra provavelmente procurariam depois. Há pelo menos 3 marcas secretas na infame vinheta maldita Britânia presentes, mesmo em emissões diferentes. 5 pontos na mão direita, a linha de sombreamento no comprimento da lança e a divisão do cabelo na parte superior direita da folhagem em volta dela. Um ótimo exemplo é o pequeno ponto sobre o I, na assinatura do então caixa-chefe do Banco da Inglaterra, um homem chamado Sir Kenneth Oswald Pepiat. Era um pontinho minúsculo,
E tinha até um pequeno rabo de andorinha num dos P no sobrenome dele. Outro recurso de segurança. À medida que os falsificadores do Bloco 19 aperfeiçoavam suas habilidades, suas notas falsas começaram a se tornar menos distinguíveis. Após o sucesso da estrutura operacional original, os nazistas começaram liberando algumas amostras para circulação, monitorando-as de perto. À medida que o número de notas falsificadas em circulação aumentava e não era detectado, Kruger se sentiu confiante o bastante para expandir a oficina. O segundo bloco, o bloco 19, foi adicionado e também foi integrado a essa área fechada. Estamos agora mais ou menos no pátio interno entre esses dois blocos, 18 e 19, onde os prisioneiros da oficina de falsificação passavam seu tempo livre ou tinham que fazer exercícios esportivos ou sob castigo. Com a operação aumentando, 6 impressoras planas foram instaladas dentro da sala de impressão. Essa capacidade expandida aumentou a produção para uma escala quase industrial. As notas falsificadas eram as de 5, 10, 20 e 50 libras. Eles excluíram as de 100 libras porque, por ser de um valor tão alto, provavelmente seria examinada e talvez muito de perto. 4 notas eram impressas em cada folha de papel e os impressores as penduravam para secar. Depois, as folhas eram passadas para os cortadores, que as separavam. Isso replicava o método utilizado pelo Banco da Inglaterra. As notas recém-impressas iam para o próximo passo de serem gastas por uma fila dupla de prisioneiros que passavam as notas entre si. Eles dobravam as notas, amassavam, enfiavam dentro das carteiras, dos bolsos, esfregavam as notas com as mãos sujas, às vezes até rasgavam e danificavam. Faziam buracos nelas, rabiscavam nelas, carimbavam os nomes dos bancos, qualquer coisa para fazer essas notas parecerem que estavam em circulação. A etapa final era o controle de qualidade, onde cada nota individual era verificada dentro de uma caixa de madeira especial com 2 lâmpadas elétricas cobertas por um painel de vidro translúcido. Às vezes, notas reais ficavam ao lado de notas falsas para comparação. Quando os inspetores detectavam qualquer defeito de impressão, podiam corrigir facilmente furando com um simples alfinete. Não era incomum, já que os caixas de banco costumavam prender os maços de notas com alfinetes retos. Então, quando, por exemplo, a figura da Britânia não tinha o seu olhar habitual, isso podia ser corrigido alfinetando o olho dela. Esse trabalho meticuloso não era apenas fisicamente exigente, mas também mentalmente exaustivo para os presos. Kruger reconheceu isso e, sabendo o quão valiosos eram seus homens, limitou seus turnos a 10 horas e deu-lhes folga aos domingos. Eles precisavam de prisioneiros descansados, pois o trabalho deles era muito difícil. Precisavam estar bem descansados para examinar as notas, dar uma olhada nelas e notar sua qualidade, a qualidade que tinham na gráfica. Isso ficou claro para Kruger. Os prisioneiros exaustos mais fracos não podem fazer esse trabalho tão exigente. Por isso, os prisioneiros tinham um tratamento diferente do que era dado fora dessa área. As notas finalizadas eram enviadas para a casa de contagem, administrada por um contador tcheco chamado Oscar Stein. Ele era um ex-banqueiro que praticamente conseguiu um emprego muito semelhante dentro do campo. Ele mantinha um registro exato do número de notas de libra que tinham sido produzidas e também daquelas que tinham saído e quem as havia recebido. Sob a supervisão de Stein, as notas falsas eram divididas em diferentes categorias de acordo com a sua qualidade. As notas rejeitadas eram recicladas para obter nova celulose ou, em alguns casos, queimadas. De acordo com o plano original de Hitler, as notas aprovadas e selecionadas seriam postas em circulação, lançadas por aviões sobre a Grã-Bretanha. A Operação Andrés foi concebida em 1939, apenas 2 semanas após o início da guerra. Mas no ano seguinte,
Principalmente com a Batalha da Grã-Bretanha, não apenas perderam um número considerável de aviões, mas os britânicos reforçaram suas defesas aéreas, o que tornou a tarefa de sobrevoar o país muito mais difícil. Em 1943, Göring teve que retirar a Luftwaffe da operação. O plano original de Hitler não pôde ser cumprido, mas todo o esforço investido nele não seria em vão. Tanto as notas falsas de Libra quanto as impressoras em Sachsenhausen ainda eram úteis para os nazistas. Várias outras coisas também foram falsificadas aqui: carimbos, passaportes, documentos, etc. Mais tarde surgiu a ideia de que poderiam falsificar dólares também. Eles tentaram, mas não foi longe o bastante para dizermos que foi um sucesso. A maior parte dessa produção seria usada pela inteligência da SS para sustentar suas operações no exterior. Obersturmführer Bernhard Kruger, da SS, vinha aqui 2 vezes por semana, inspecionava a situação na oficina de falsificação. E quando o projeto estava se saindo melhor, ele sempre chegava com uma pasta vazia que enchia com notas falsas de 5 libras. O dinheiro era enviado para agentes do SD baseados no exterior, para pagar informantes e cobrir suas despesas no local. Num dos casos mais notórios, 100 mil libras em notas falsas de 5 libras foram usadas para pagar informantes da polícia italiana que forneceram detalhes que ajudaram a localizar e resgatar Benito Mussolini durante o ataque a Gran Sasso em setembro de 43. Outra famosa missão secreta de Hitler. Essas notas falsas também se tornariam muito mais do que uma arma de guerra econômica. Numa época em que o marco alemão havia perdido praticamente todo o seu valor, elas se tornariam um vital salva-vidas financeiro para a guerra nazista. Milhões de libras falsificadas foram usadas para pagar matérias-primas importadas de países neutros, como a Suíça, Suécia, Turquia, Espanha e Portugal. E temos vários oficiais da SS que estão agindo nesse espírito de gangster da SS. O que eles passam a fazer é afanar esse dinheiro falso para financiar seus próprios interesses pessoais. O que acontece é que, pouco a pouco, todas as notas falsas impressas para a Operação Bernhard começam a entrar no mercado clandestino de toda a Europa e, às vezes, até além. Cerca de 140 prisioneiros trabalhavam aqui num sistema de 2 turnos de 10 horas cada, produzindo cerca de 650 mil notas por mês. Chegou a um ponto em que Kruger e o SD em Berlim não conseguiam mais lidar com a lavagem do dinheiro. As notas começaram a se acumular dentro da oficina. A necessidade de um novo plano era urgente. Uma dica os levou à forca da Gestapo, onde um operador da Abwehr chamado Friedrich Paul Schwendt enfrentava uma possível sentença de morte. A Gestapo o prendeu na Áustria por lidar com agentes secretos britânicos. Friedrich Paul Schwendt era um corretor alemão que fez fama e fortuna antes da guerra pela capacidade de lidar com milhões e ganhou dinheiro por fora, negociando no mercado clandestino, se especializando no tráfico de armas. Em troca de sua liberdade, Schwendt foi designado para operar um esquema de lavagem de dinheiro num palácio isolado localizado no Tirol italiano, chamado Schloss Leibers. Schwendt criou uma rede conhecida pelo codinome Action 1. Era composta por 50 agentes e subagentes que ele chamava de vendedores, espalhados por vários países. Para não levantar suspeitas de envolvimento nazista no esquema, Schwendt costumava contratar judeus de países neutros. Os prisioneiros em Sachsenhausen embalavam as notas falsas em envelopes de linho verde claro, lacrados com a palavra secreto, estampada em vermelho. Os envelopes eram enviados para Schloss Leibers para serem distribuídos pela rede de Schwendt. Basta pegar, por exemplo, o que aconteceu nos Balcãs, quando começaram a comprar armas dos partidários de Tito. Todas essas armas que compraram dos guerrilheiros comunistas com dinheiro falso foram depois vendidas aos combatentes anticomunistas e foram pagas em moeda real.
Action 1 entraria para a história como a maior transação de moeda falsa de todos os tempos, graças aos chamados vendedores de Schwend. As notas falsas chegaram ao mercado clandestino de toda a Europa, e além numa escala que jamais poderiam imaginar. Schwend queria salvar sua própria pele, mas também era um empresário brilhante, então ele sabia como lucrar com todo esse esquema. Ele ainda recebia algo como 8% de tudo que ia direto para a carteira dele. Embora não estivesse no plano inicial, a rede de Schwend também começou a fornecer dinheiro para financiar operações de inteligência em países neutros. Um dos casos mais notórios foi com Eliezer Basna, um espião albanês de codinome Cícero, que conseguiu fotografar quase 150 documentos secretos da Embaixada Britânica em Ankara, Turquia. Ele recebeu 300 mil libras em notas falsas. À medida que o Action 1 de Schwend se expandia, as chances de as notas falsas serem detectadas também aumentavam. Como sabemos, em 1939, os britânicos já estavam cientes de um plano para minar sua economia, graças ao relatório do seu embaixador na Grécia. Mas eles minimizaram a gravidade e confiaram em seu sistema anti-falsificação. Mas no dia 21 de setembro de 1942, quando a nova Operação Burner ainda estava sendo montada, 9 notas forjadas de 10 libras da operação anterior foram detectadas em Tanger e declaradas pelo Banco da Inglaterra como a mais perigosa falsificação já vista. Bem, eles ainda não tinham visto nada. Em 15 de setembro de 1942, o agente iugoslavo Duško Popov, de codinome Triciclo, chegou à capital inglesa para se encontrar com seus agentes do MI5 e entregar relatórios e devolver materiais, bem como dinheiro. Cerca de 2.500 libras em notas de 5 libras. Agora, 152 delas se comprovaram como falsificadas e foram imediatamente destruídas. Popov alegou ter recebido as notas falsas enquanto se passava por um espião nazista em Lisboa, Portugal. Mas a qualidade das falsificações impressiona os serviços secretos britânicos. Um tipo de falsificação tão habilidosa que é impossível para qualquer um que não seja um especialista treinado detectar a diferença entre elas e as notas genuínas. Tais falsificações foram colocadas em circulação pela primeira vez pelos alemães na Espanha e em Portugal. Tanto Portugal quanto Espanha tinham enormes mercados clandestinos. Eram países onde a moeda estrangeira era trocada numa escala gigantesca. Grande parte dessa moeda era trocada por agentes secretos que operavam em ambos os países, geralmente para pagar informantes entre a população local, que então gastavam seu dinheiro fora do mercado clandestino e o espalhavam pela economia corrente, afetando até as esferas mais altas. À medida que mais notas falsas eram detectadas, os relatórios britânicos chegariam a uma conclusão alarmante. O objetivo alemão de destruir no exterior a confiança nas notas do Banco da Inglaterra foi alcançado. No momento, ninguém aceitará uma nota do Banco da Inglaterra em qualquer país neutro da Europa, exceto com um desconto muito grande. No final de 1944, a guerra econômica de Hitler tinha sido bem sucedida, apesar de não ter saído como planejado originalmente. O Ministério das Relações Exteriores, o MI5, e o Banco da Inglaterra começaram a controlar o número de notas em circulação, para evitar a desvalorização da libra. Mas, na verdade, a economia britânica estava mais vulnerável do que nunca. Durante um conflito, as nações envolvidas tendem a proteger sua moeda, minimizando sua exportação e mantendo-a dentro das fronteiras o máximo possível. Mas dessa vez, os britânicos proibiram a entrada de libras esterlinas do exterior no país deles para evitar o colapso da economia. Hitler pode não ter realizado seu sonho de bombardear a Grã-Bretanha com notas falsas, mas as falsificações impressas em Sachsenhausen sob a Operação Burner alcançaram uma pequena vitória ao desestabilizar a confiança na economia da Grã-Bretanha, ao mesmo tempo em que financiavam o esforço de guerra nazista e suas missões de inteligência no exterior. O Führer ficou tão satisfeito com a operação que ordenou que vários dos envolvidos fossem condecorados. 6 dos guardas receberam a Cruz de Mérito de Guerra de 2ª classe. E 12 prisioneiros receberam a Medalha de Mérito de Guerra. 3 deles eram judeus. Mas Kruger e seus homens no Bloco 19 não desfrutariam de seu sucesso por muito tempo. No início de 1945, o avanço dos aliados em Berlim era imparável. A instalação em Sachsenhausen foi desmantelada
e os prisioneiros, juntamente com equipamento e suprimentos, foram transferidos para o campo de concentração de Mauthausen, na Áustria. Eles chegaram em 12 de março. A essa altura, os aliados estavam bombardeando campos de concentração e isso era um grande problema para Kruger. O que ele precisava fazer era mandar transferir seus homens e todo esse equipamento muito rapidamente. Ele leva tudo para uma espécie de instalação secreta de testes de armas construída dentro de algumas cavernas, nos Alpes austríacos, perto de um lugar chamado Radolzif. Hitler morto. No início de maio, Kruger recebeu a notícia do suicídio de Hitler. O dia que ele mais temia acabara de chegar. A Operação Burner deveria ser interrompida, deixando-o com uma tarefa final para ele e seus prisioneiros realizarem. Os nazistas não queriam deixar nenhum vestígio da Operação Burner e ordenaram que os prisioneiros queimassem todas as notas falsificadas. Ainda assim, havia muito dinheiro para destruir. Boa parte dele foi colocada junto com o equipamento dentro de caixas de madeira que foram lacradas e despejadas no fundo do Toplitzsee, um lago alpino isolado. Os nazistas se livraram das provas da operação, mas ainda havia cerca de 140 testemunhas oculares. Bernhard Kruger ordenou que os guardas da SS levassem os prisioneiros para o campo de concentração de Ebensee, onde seriam liquidados junto com o resto dos presos. Os prisioneiros foram colocados em 3 caminhões para ir ao campo de concentração. Kruger deu instruções para que a liquidação do campo só começasse quando o último caminhão chegasse. E então ele fugiu num carro oficial. Mas com o passar do tempo, os sons da batalha estão chegando muito perto do acampamento e vários guardas da SS encarregados dos homens de Kruger começando a ficar muito nervosos, até meio impacientes. Então, em 5 de maio, eles libertam seus prisioneiros entre a população em geral e conseguem fugir do campo. A incerteza para os presos em Ebensee não duraria muito. Na manhã seguinte, soldados americanos libertaram o acampamento. Contra todas as probabilidades, os prisioneiros do Bloco 19 sobreviveram à guerra. Seu depoimento seria crucial para os aliados em sua tentativa de interceptar o dinheiro falso. Apesar das tentativas dos nazistas de encobrir seus rastros, havia uma única evidência que nunca foi destruída. O livro Razão do Contador, que havia sido mantido atualizado de maneira muito zelosa. Os relatórios detalhados Oscar Stein registraram que os homens de Kruger imprimiram cerca de 9 milhões de notas falsas, no valor de cerca de 135 milhões, durante os 2 anos e meio que durou a Operação Burner. Isso equivale a cerca de 5 bilhões na moeda atual. Usando os livros de Stein como referência, eles estimaram que cerca de 700 mil notas no valor de 10 milhões entraram em circulação no Oriente Próximo, na França, nos Países Baixos e o restante em Portugal e na Espanha. Do restante, cerca de metade foi queimada em Radolzif e 30 milhões foram recuperados e destruídos pelo Banco da Inglaterra. Cerca de 10 milhões foram despejados no Rio Ems. Os especialistas esperavam que 20 milhões de libras que ainda não haviam sido contabilizadas tivessem sido despejadas junto com o equipamento no Toplitzsee. Naquela época, é claro, a Europa não tinha os meios técnicos para recuperar as caixas que estavam a profundidades de mais de 100 metros. Nos anos seguintes, o lago Toplitzsee serviria de pano de fundo para vários mitos e lendas sobre os tesouros nazistas. O lago Toplitzsee sempre fomentou boatos de que, no fundo, não havia apenas as caixas contendo dinheiro falso, mas também o equipamento da Operação Burner. Mas também havia muitas barras de ouro, joias e obras de arte, ou mesmo armas secretas criadas pelos nazistas. Em 1959, uma equipe de mergulho recupera muitas caixas. Elas são abertas. E o que havia dentro delas? Dinheiro falsificado e uma impressora. E quanto a todo aquele tesouro e ouro,
Isso é coisa dos filmes de James Bond. As notas falsas recuperadas pelos mergulhadores foram destruídas pelas autoridades austríacas e pelo Banco da Inglaterra, que certamente queriam apagar outra prova do que talvez seja o maior esquema de falsificação de todos os tempos. O poderoso Banco da Inglaterra foi humilhado. Ele teve que destruir todas essas notas falsas, mas foi muito pior que isso, porque também teve que destruir muitos dos arquivos relacionados a todo esse esquema de falsificação. Todas as notas, com valor superior a 5 libras no final da guerra, foram substituídas por novas notas redesenhadas. Mas não foram apenas os nazistas que se beneficiaram dos produtos da Operação Bernard. No final da guerra, as notas falsas pagaram por algo ainda mais valioso. A vida e a liberdade dos 150 homens que as imprimiram. Há ainda mais justiça poética nisso. Já que o pequeno grupo formou a Brigada Judaica do Exército Britânico, chamada Tilhas Tisif Geshekitim, que adquiriu um estoque considerável de libras falsas de um dos agentes de Schweden. Esse dinheiro foi usado para fretar barcos para transportar sobreviventes do Holocausto para a Palestina e comprar armas e equipamentos para a emergente Força de Defesa de Israel. Da missão sabotar a economia britânica à data 1942 a 45, executada por Bernard Kruger. Embora não tenha sido totalmente cumprida, a Operação Bernard causou furor suficiente para entrar para a história como talvez a mais bem-sucedida das missões secretas de Hitler.